essa necessidade do Lula assumir esse protagonismo e colocar o Brasil nesse constrangimento diplomático aí, né? Eu acho que quando você não está acostumado a lidar com esses assuntos, e o Brasil não está, porque o Brasil não participa dos temas de conflitos, o Brasil não é um participante nas discussões de segurança internacional. Não é. O Brasil não está envolvido com guerras, o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil é considerado um país pacífico, o Brasil clama e defende que ele é neutro, que ele não se envolve, que ele não toma lado. O Brasil ele não tem uma história de ser um grande participante desse assunto. Então ele não sabe fazer isso bem. E você não entra num dos conflitos mais antigos, mais difíceis, mais complexos e sai dando pontapé, falando qualquer coisa. Eu acho que o Brasil não deveria se meter nisso. Isso quebra uma tradição que nós temos, que é de neutralidade, que é de você, enfim, ter muito cautela e muito cuidado como que você vai se meter em conflitos dessa natureza. E nós temos muito problema no Brasil. O Brasil ainda é um dos países que mais mata no mundo. E como que a gente tem tanto problema aqui e o Brasil está pensando na guerra dos outros e a nossa guerra interna? Então, acho que o Brasil tinha que ser mais cauteloso. É que o Lula não está... Parece que ele não tem disposição de governar o Brasil, não tem mais vontade. Ele quer viajar, ele quer ser reconhecido lá fora, ele quer transitar. Ele está olhando para uma coisa assim, de construir um legado histórico, internacional, e não tanto lidar com os problemas diários do Brasil. Só que desse jeito ele coloca o Brasil numa situação pior do que a gente estaria antes. Mesmo sem ter destaque, é melhor você não ter destaque e não fazer besteira do que você ter destaque fazendo besteira. Desde dessa volta, né, o Lula 3, né, o terceiro governo dele, ele já vem investindo nessa relação diplomática. Então, muitas viagens. Ele fala sobre a Ucrânia, dizendo que ele vai promover a paz ali, e aí surge um novo conflito com Israel, né, e o Hamas ali, e ele se coloca, né, mais uma vez querendo ter esse destaque. Agora, junto a isso, eu quero te indagar também essa relação com os BRICS, né? O BRICS é um bloco econômico, mas cada vez mais tem essa esperança que vai virar assim, um bloco, né, de questões geopolíticas mesmo e de grupos, e o Brasil está ali, né, com Rússia, África do Sul, Irã. Tem um pouco disso também, do Brasil querer já ter um protagonismo dentro do BRICS, desse novo formato, com novos países. Eu não sei se é um protagonismo dentro do BRICS, mas o Brasil ele está escolhendo lado. E o mundo hoje está se dividindo em dois grandes blocos. Sim. De um lado nós temos as grandes ditaduras, que eu chamo de eixo das ditaduras, e do outro nós temos o mundo democrático, os países democráticos. E o Brasil é uma democracia, mas ele está flertando com esse grupo das ditaduras. Pelas questões ideológicas, pelo ranço anti-americano, anti-europeu, enfim, né, os países desenvolvidos, aqueles que ganharam dinheiro. Isso volta de novo para a história ideológica, né, a ideologia da esquerda que divide o mundo entre quem tem e quem não tem. Quem tem é malvado, é do mal. E quem não tem é explorado e vítima. Então, os ricos, os que têm, só têm porque exploraram os pobres. E essa lógica simplista, isso não significa achar que nenhum país rico nunca fez nada de errado, não explorou ninguém. Mas é muito simples, ou é muito simplista você dizer que todos os fatores da riqueza das sociedades ricas vêm só da exploração dos outros. É impreciso, é irreal, não é um negócio verdadeiro. E a ideologia do Lula, né, e do PT, enfim, da esquerda, ela reduz o mundo a só um fator, o econômico. Então, todo que está do lado bem-sucedido é um grande vilão. Então, assim, tem muitas razões que levam o Lula a se aproximar e se juntar com essa turma, com esse bloco de países problemáticos. E eu acho que isso é ruim para o Brasil.
porque fere quem nós somos, como eu comentei há pouco, e porque também esses países eles não andam para frente, eles são atrasados. Ah, tá, a China está crescendo. Bom, a China está crescendo, mas a China é uma ditadura. Que custo ela está crescendo economicamente? A gente não está disposto a crescer economicamente a qualquer custo. Nós vamos crescer economicamente respeitando um monte de regras, direitos, liberdades, uma série de coisas que no mundo democrático acontecem. Então, eu não acho que é bom para o Brasil isso. No final das contas, esses países não andam bem. A China é uma exceção e ela vai ter problemas no futuro muito breve, no curto, médio prazo. Os problemas já estão aparecendo do modelo, da exaustão do modelo chinês. Agora, olhar para a Rússia e achar que a Rússia é o máximo, desculpa. Se a gente acha o Brasil corrupto é porque, eu repito isso sempre, é que você não conhece a Rússia. Não existe nada tão corrupto quanto a Rússia. Então, esses lugares todos que o Brasil fica achando o máximo, né, que o Lula quer se aproximar e está grudado com eles, são lugares ruins, piores para a gente estar. E eu acho que não vão levar onde a gente, no nosso potencial. Eu acho que o Brasil tinha que estar alinhado com as democracias. Os BRICS é uma tentativa de criar esse bloco, né, ou de consolidar a existência desse bloco. E o BRICS tem aumentado, tem se falado muito nisso. E eu acho que o Brasil está achando bonito, mas isso é uma questão ideológica, né, uma escolha, uma opção ideológica das nossas lideranças. Mas eu não acho que isso é bom para o Brasil. Se é uma escolha ideológica, também me parece que tem uma questão de oportunidade, talvez, que é uma maior possibilidade do Brasil ter um destaque, porque junto com os países do Ocidente, das democracias, como você citou, parece que o Brasil não vai ter um papel de destaque. E aí eu não estou botando meu juízo de valor, é minha leitura que eu percebo que quem apoia e quem é entusiasta da postura da liderança atual do Brasil, vê que o caminho para o Brasil é esse novo bloco onde o Brasil pode ter um papel de destaque. Já ali com os países da OTAN, o Brasil jamais vai ter um papel de destaque. Faz sentido isso? Olha, eu não acho. Eu acho que o mundo está mudando e tem muito espaço para o Brasil ter muito destaque no mundo ocidental e democrático. Mas, claro, o Brasil tem que tomar posição e escolher lado aí. Não dá para flertar com ditadura, elogiar ditador, chamar o invasor de vítima, chamar a vítima de agressor. Não dá para fazer essas coisas todas. Então, nesse sentido, o Brasil não sabe fazer, não sabe se aproximar e não sabe ocupar o seu espaço direito. E não ocupa o seu espaço porque ele não tem estratégia, porque ele não tem visão, não sabe para onde está indo, não sabe o que quer, não sabe como lidar com nada. Acho que esse é um dos problemas. A guerra da Ucrânia e a divisão do mundo em dois blocos abriu oportunidades grandes para o Brasil ter um espaço dentro do mundo democrático. E aí, eu acho que tem um problema, né, nessa ideia, que eu não estou dizendo que é sua, mas eu acho que tem uma falha nesse raciocínio de que se o Brasil estiver do lado das ditaduras, ele vai ter espaço. Eu não acho que a China vai respeitar o Brasil mais. Ao contrário, a China opera numa lógica de satisfação das suas vontades. Aí você fala, a Europa e os Estados Unidos não operam assim. A Europa e os Estados Unidos defendem os seus interesses, mas eles abdicaram de uma parte do seu poder para entregar uma moldura de regras. Que moldura de regras? Se você vai lá e abre uma filial da sua empresa nos Estados Unidos, e aí o governo americano faz uma prática não competitiva contra o seu negócio, porque você, na verdade, é uma empresa brasileira. Você entra com uma ação dentro do judiciário americano e a justiça americana vai te dar a causa e você vai ganhar. Você não vai fazer isso na China, porque não existe independência e autonomia do judiciário, não existe Estado de Direito. O Estado de Direito, ele é determinado pelo líder ditador. E você incomodou o líder ditador, você tá ferrado, literalmente. Então, no final das contas, é muito mais difícil você lidar e conquistar espaço com esses países ditatoriais do que com as democracias.
A grande falha do Brasil não ter mais espaço é porque o Brasil não tem plano, não tem estratégia, não sabe o que quer, não tem consistência, não vai para os lugares, né? Não vai interagir com o mundo querendo ocupar um lugar. Eu te pergunto, né? E pergunto para quem está assistindo a gente, o que o Brasil quer ser? O líder da América Latina? O líder da América do Sul? Isso nunca foi dito. Isso nunca foi desenhado. Isso nunca foi esclarecido. Tipo, o líder do Mercosul, o Brasil não quer ser líder de ninguém, não quer fazer nada, não quer ir para lugar nenhum, não sabe para onde está indo. É muito mais culpa disso do que, qual é o bloco que o Brasil tá. Ninguém vai dar nada pro Brasil de graça. Um dos blocos, ele não, além de não dar nada de graça, ele está sendo regido por regras da força e do poder. O outro bloco, ele também pode não dar nada, né? O bloco das democracias, ele está sendo regido por regras de poder e força, mas não somente, ele também tem regras institucionalizadas de Estado de Direito que são respeitadas. E aí é só você ser o melhor. Uma empresa brasileira pode crescer, ir lá e comprar uma empresa americana? Pode. Isso para acontecer na China e na Rússia vai ser muito mais difícil. Improvável. Sim. Então, assim, a ideia de que tem um espaço para o Brasil ali, então é melhor ele ser amigo daquela turma, porque aquela turma diz, nós somos o em desenvolvimento, nós não somos os ricos ainda, nós somos iguais a você, Brasil, então nós vamos te ajudar? Mentira. Mentira, porque se as pessoas contestam e questionam a ideia de que Europa e Estados Unidos têm intenções benevolentes, por que elas acreditam que China e Rússia teriam intenções benevolentes? A não ser que você esteja muito distorcido para achar, não, China e Rússia são benevolentes, não querem dominar ninguém, e Estados Unidos e Europa querem dominar o mundo. O mínimo que você tem que fazer é igualar esses conceitos. E aí você tem que pegar as diferenças de funcionamento dos dois blocos. Como é que funciona uma ditadura e como é que funciona uma democracia. Dentro do seu sistema doméstico, a democracia segue regras estabelecidas de justiça, direitos iguais para todo mundo. Tá, mas a relação da Europa e dos Estados Unidos com o mundo não é dentro da sua democracia? Não é. Ela é uma relação fora, e fora não tem, essas regras não estão estabelecidas. Mas uma parte da relação se dá com o que acontece lá dentro. Como os exemplos que eu citei de você fazer negócio dentro dos Estados Unidos e tal. Então você vai ter uma vantagem melhor ali. Essas nuances é muito difícil para quem quer generalizar e ver o mundo só, sabe, preto no branco. Senão não tem explicação por que uma coisa é diferente da outra. Senão você se torna muito cínico e muito generalista. E eu não acho que uma análise mais aprofundada retrate isso.